Glória a Deus. Diz assim, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servirmos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, ou 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, e Felipe, e Procório, e Nicador, e Timão, e Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, nós aprendemos isso, que o pecado é mais importante que o relacionamento. Então, olha só a diferença do casal, né? Vou usar o exemplo lá do Douglas e da Irmã Rosa, lá quando se encontraram. O Douglas não pegou uma cartilha e ficou pensando: eu acho que a Rosa gosta disso. Não, acho que ela não gosta disso aqui. Para depois chegar na Rosa, com uma lista embaixo do braço. Não. O que o Douglas fez? Foi com um charme, deu uma piscadinha, zóio no outro, né? Depois, tendo um relacionamento, foram se conhecendo, a Rosa foi vendo os defeitos, as qualidades do Douglas, e automaticamente o Douglas foi vendo as qualidades e defeitos da Rosa. Então hoje, se eu perguntar para o Douglas: o que a Rosa gosta? Ela gosta disso e disso e disso. E do que ela não gosta? Disso e disso e disso. O que a religião nos ensina? Primeiro, o que Deus não gosta. Só que o problema é o seguinte: o que é pecado para você, pode não ser pecado para mim. Exemplo: se para você usar saia comprida, não usar saia comprida é pecado, para mim não é. Olha, cada um. Para uns é pecado cortar o cabelo, para outros não é. E agora? Porque a gente vai pela partilha, a gente não vai pelo relacionamento com Deus. Então, se a igreja, ela tem que se preocupar mais em trazer o povo a ter relacionamento com Deus do que se preocupar em pregar contra o pecado. Porque, irmão, pecado todo mundo peca e todo mundo sabe o que é. Agora, ter intimidade com Deus é mais difícil. O que é mais fácil? Você pecar ou você ter relacionamento com Deus? Ter relacionamento com Deus. Porque se eu perguntar para você aqui, quantas horas você orou ontem? Quem orou aqui 2 horas ontem? Levanta a mão. Agora, se você é apaixonado por teu esposo ou tua esposa, quando você senta sentado para conversar, vocês conversaram 10 minutos? Não. Vocês passaram o dia inteiro juntos. Era uma agarração danada. E isso é um casal apaixonado. Então Jesus, ele é o noivo e a igreja é a noiva. Olha o quanto distante está a noiva do noivo. E a noiva quer morar no céu com o noivo. Não tem relacionamento com ela. Como é que vai subir? Porque está preocupado com o que o noivo não gosta. E esquece de perguntar para o noivo o que ele gosta. Porque quem tem relacionamento já sabe o que é pecado e o que não é. Então a gente tem se especializado mais em não pecar do que em estar com Ele. Então o papel da igreja é trazer o povo a ter relacionamento com Deus, e não ficar pregando o que é o que não é. Porque quem já anda com Ele já sabe o que é o que não é. Estão pegando? Aí no capítulo 6, existe a igreja, no reino de Deus, existem várias propostas e várias prioridades. Só que
uma das maiores prioridades da igreja, segundo a vontade de Deus, a igreja bíblica, a prioridade da igreja aqui, os apóstolos começaram a pregar. Aí os gregos conheciam o povo hebreu e sabiam que o povo hebreu é um povo conservador. Por isso que eles sabiam que Deus, que o povo hebreu, eles prezavam por quem? Pelas viúvas e os órfãos. Por que o povo hebreu sempre preservou pelas viúvas e pelos órfãos? Porque é um mandamento. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Todo camarada, irmão, que se meter com uma viúva e estragar a vida dela, Deus fulmina ele. Todo camarada que perseguir um órfão, que maltratar esse órfão, o juízo está pego para ele. E toda igreja que não cuidar da viúva e do órfão, a punição é mais severa. Eu falei para você, você lembra? Olha o que a gente vai poder ler aqui. Então, os gregos foram cobrar os 12, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério, ou seja, as viúvas e os órfãos estavam jogados de lado. Falou, poxa, mas tem coisa errada aí. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos começar lá no Antigo Testamento. Vamos começar por Salmos 146, verso 9. Amém? Amém. Diz assim, o Senhor guarda os estrangeiros e ampara os órfãos e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Isso é Salmos. Agora vamos para Isaías 1:23. É só ir um pouquinho para frente que já é Isaías. Diz assim, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre após os salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Isaías está dando aqui uma exortação e juízo sobre o povo de Israel. Agora, Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, lá que é o livro do Lei, 10, 17 e 18. Verso 10, 17 e 18 vai dizer assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o grande e poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Quem faz justiça, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe veste e pão. Aí, se você for lá no 27, capítulo 27, bota para frente aí. Olha o que diz aqui: maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho, e que todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito, ou seja, a igreja, irmão, vamos lá para o Novo Testamento. Se tu quiser, você que trouxe caderno, anota no teu caderno aí, Jeremias 23:3. Anota no teu caderno aí, Jeremias 23:3. Anota no teu caderno também, Provérbios 15:25, que também vai falar sobre a viúva e o órfão. Também anota aí Zacarias 7, versículo 10. Zacarias 7, 10. E o Novo Testamento. Novo Testamento lá em 1 Timóteo. Gente, agora vamos falar do tempo da graça. 1 Timóteo 5, 3 ao 7. 5, do 3 ao 7 diz assim, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família,
e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite e de dia, em rogos e oração. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Ou seja, ele está dizendo aqui, a igreja, que é o 9, o papel da igreja é cuidar da viúva e dos órfãos. Só que qual é o pedido aqui? Desde que a viúva esteja desamparada, se ela não tiver um filho para sustentar ela, se ela não tiver um neto para sustentar ela, a obrigação de cuidar dela é quem? A igreja. O órfão está desamparado. Quem é responsável? Não tem quem cuidar dele, é órfão, não tem família. De quem é a responsabilidade? Da igreja. Agora, irmão, que vem a polêmica. Eu tenho que segurar porque está gravando. Me mostra uma igreja que cuida de viúva, irmão, e de órfão. Você conhece alguma? Nasceu uma aqui, né? Então, olha o que a igreja, olha o que nós vemos no Deuteronômio. A igreja que não cuida da viúva e do órfão, maldito. Então não adianta você ter uma estrutura grande, ter ministério grande e dizer que está fazendo a obra pegando o nome de Jesus, mas você desampara a viúva e o órfão, você é hipócrita, é maligno. Agora, só para a gente pular já, Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: a que visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarda-se da corrupção do mundo. Quantas viúvas crentes você conhece que dizimou a vida inteira? Marido está lá na igreja, está anos na igreja, marido é presbítero, congregava na igreja, cantava na igreja, pregava na igreja. Aí o marido faleceu. O papel da igreja era fazer o quê? Mantimento, manter a viúva. Por isso que você não veio pregar Malaquias 3:10 aqui. Quando a gente falou de dízimo e oferta, lá no capítulo 3, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, eu citei um monte de livro, mas eu não citei aqui Malaquias 3:10. O que está escrito lá? Roubará o homem a Deus? E vocês dirão assim, no dízimo e oferta: vós estão me roubando. Porque daí continua assim, fazei prova de mim. Se você trazer prova de mim para ver se eu não encho e transbordo as suas fazendas. Aí diz assim: trazei pelo dízimo de oferta para que haja o que na minha casa? Mantimento é estrutura ou é alimento? É alimento. Então, primeira coisa, Malaquias 3:10 nunca foi para a igreja. Malaquias 3:10 era para o sacerdote. Porque quem estava roubando a igreja não estava roubando a Deus, não era o povo. Eram os que cuidavam da casa do tesouro. Era o sacerdote. E o que a gente ouve mais por aí? Irmão, porque você é ladrão, porque você rouba a Deus. Porque Malaquias 3:10, não, cara, só todo o contexto. Você vai ver, nunca foi o povo levava, mas quem roubava e desviava o dízimo do povo e oferta era o sacerdote, porque não estava cuidando de quem? Das viúvas e dos homens. Forte, né? Falei que hoje é forte, irmão. E você não vai ver ninguém pregar esse negócio por aí, porque tem muita gente que vai ficar com o bolso vazio. Então, Marcos, vamos lá, ainda no Novo Testamento,
Marcos 12, 41. 12, 41 a 43. Vai dizer assim: e estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, lembra que eu ministrei mais para vocês aqui? Observando a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valia 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos que estavam ali depositavam o que sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha do seu sustento. Aí o motivo porque Deus já ama as viúvas e os órfãos. Agora, olha só o que Deus fala, o que Jesus falou para os camaradas que conheciam da lei. Mateus 23, verso 14. Mateus 23, verso 14. Irmãos, você não vê Jesus bater em meretriz, você não vê Jesus batendo em bêbado, você não vê Jesus batendo em ninguém no reino de Deus enquanto ele prega. Mas ele vai lá nos fariseus, que eram os religiosos da época, os crentes da época, né? Que eram conhecidos pelas suas vestes, pelas suas formas de orar. Eles gostavam de sentar nas cadeiras mais altas do templo. Se você ler Mateus 23, você vai ver, vocês gostam de sentar nas primeiras cadeiras das sinagogas, querem ser conhecidos. Vocês gostam de orar alto nas esquinas. Vocês gostam de se dizer que são santos. Mas olha que o próprio Jesus, o único povo que Jesus chamou de raça de hipócrita, obrigado, meu Deus, foi os fariseus, que eram doutores da lei. Aí ele diz assim, no verso 23, no capítulo 23, verso 14, ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus. Os escribas eram os que escreviam, que copiavam as leis, eram que copiavam as leis morais para estar passando para o povo na igreja. Ai de vós, né, que eram os cultos intelectuais, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas da viúva, sob pretexto de prolongas orações, por isso sofrereis mais rigorosos juízos. E vai continuando, vai chamando os fariseus de hipócritas ali até. Obrigado, meu Deus. Então o próprio Jesus, ele diz que, ele está falando aqui, a religião que não cuida da viúva e do órfão, hipócrita. Por que hipócrita? Porque o início da igreja do capítulo 6, o próprio apóstolo Pedro diz: escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo, para que nós continuamos orando. Então eles levantam 7 homens, 7 diáconos, para cuidar da viúva e do órfão. Então a igreja, irmão, escute uma coisa: a igreja que não cuida do povo, a igreja que não cuida do necessitado de fora, está entrando lá 10 mil por mês, e não tem uma obra social. Você não pode reclamar da igreja se você estiver congregando lá, porque você é hipócrita igual, você dá o dízimo igual. Aí o cara fala, outro dia tem um camarada veio aqui na frente, conversando comigo, aí disse assim, eu estou lá em tal lugar, mas lá não ajudo ninguém. Eu fiquei pensando comigo, está fazendo lá o que então? Mas por que não sai, irmão? Porque todo domingo ele está com o microfone na mão cantando o playback. Todo domingo ele pega a carta e sai pregar por ele, mas sai murmurando da própria igreja. Que adianta? Hipócrita. Sabe que não pode, que está errado? Então sai de lá. É Babilônia. Irmãos, tudo aquilo que é contra o que é bíblico é diabólico. É diabólico. E como é que se ajuda hoje? Olha só. Como é que. Quantas vezes, irmão? Experiência própria. Pegava o telefone, fulana
eu preciso ajudar tal família. Mas tu já não ajudou esse mês passado? Já. Mas não perde tempo com esse povo não, esse povo não quer nada com Deus. Irmão, Mateus 25. Mateus 25, Jesus está julgando a igreja. Mateus 25, 30, 32 vai dizer, olha, entra aqui no reino de Deus, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me visitaste. Ali, Deus está aprovando uma igreja, na outra abaixo ele vai estar reprovando outra. Vai para o lago do inferno, do lago de fogo do inferno, vós que me viste nu e não me vestiste, tive fome e não me deste de comer. A passagem de Mateus 25, do 30 ali 40, é para a igreja, não. Aí não adianta, irmão, vocês que eu não vou lá ajudar fulano, porque não vem mais para a igreja mesmo, não vou pagar a conta da luz lá por quê? Mas o papel da igreja é ajudar. Outro dia conversando com outro pastor, eu conversando com ele e tal, eu falei da nossa visão, falei pastor, o sonho nosso é que o povo acordasse para a gente ajudar muita gente lá fora, mas sem interesse. É um dia assim, Deus levantar o ministério de uma forma que entrasse tanto dinheiro dízimo que a gente conseguisse formar professores para dar aula de graça para o povo. Conseguisse assim, irmão Wagner, formar enfermeiros para atender o povo de graça, porque o postinho de saúde você tem que 5 horas da manhã para ser atendido. E a igreja tem dinheiro para isso, irmão. Tem ministério que ganha milhões. Podia abrir uma igreja, um hospital e manter ele tranquilo. Mas o que os camaradas dizem? Já tem o governo para isso? Não, querido. O papel da igreja é isso para fazer. Nós vamos aprender isso na prática aqui. De Atos 6, o início da igreja era para ser isso. Só que na metade do caminho a religião entrou. Transformaram a graça em desgraça. O povo está mais preocupado com o pecado do irmão do lado do que com o relacionamento com Deus. O povo está mais preocupado com o rito do que com o relacionamento com Deus. E a igreja está perdendo foco. Então, a igreja ela tem que ter obra social e ela tem que ter preocupação com a palavra. Ela tem que ter um equilíbrio, ela não pode faltar. Hoje a igreja se preocupa mais com a palavra e levantar soldadinho de chumbo, né? É tudo igual, meu irmão. Tu olha assim, todo mundo se veste igual, todo mundo fala igual. Me dava uma agonia, irmão, quando chegava aqueles camaradas. Tu falava com o camarada lá embaixo, ele dizia, a paz do Senhor, irmão. Ah, Senhor, querido, está aqui a minha carta. Amém? O cara pegava o microfone, irmão. A paz do Senhor, meu irmão. Quero dizer para os irmãos, estou muito feliz nesse lugar. Abre a tua Bíblia, no capítulo de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? O miserável não estava dando glória no banco, mas pegou o microfone e desceu no som. E o reino de Deus é tão simples. Só que a gente quer fazer Só que aí Deus pega, né? A igreja levanta diáconos. A palavra diáconos vem de diáconos, do grego, que quer dizer servir. Irmão, tem um ditado que eu aprendi com Deus, quando eu era diácono: aquele que não serve para servir, não serve. Aquele que não serve para servir, não serve. Porque o diácono, ele está ali para servir a mesa. Ele é o cara que é responsável pela ação social da igreja. É o camarada que chega na igreja assim, tem que trocar aquela lâmpada. Pastor, vamos trocar aquela lâmpada lá. Pastor, fulana, tal fulana, chegou na igreja, tanta família. Pelo que eu estou sabendo, família tal lá não está estudando, tal família lá não está trabalhando. É o camarada que cuida, ajuda a cuidar do povo. Esse é o papel do diácono. Mas o que nós aprendemos? Diácono é para ficar igual o periquito atrás, sentado no púlpito, dizendo aleluia, glória a Deus, cantar e lá e só. Peguei pesado, né? Não tem que mulher, guarda atrás, faz uma comigo, pelo amor de Deus, esqueça do
E, bora lá. Então, Deus levanta ali 7 homens. Então, a primeira prioridade da igreja é pregar a palavra de Deus. Segunda prioridade da igreja, servir o próximo, porque eu não tenho como amar a Deus sem primeiro amar o meu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu tenho que cuidar das viúvas, eu tenho que cuidar dos órfãos. Por isso que eu estou orando, irmão. Nós precisamos que alguém me ajude com oração para a gente levantar alguém aqui para se responsabilizar por estar fazendo agenda em orfanato. Eu não tenho tempo, eu não consigo abraçar tudo. Se alguém levantar, pastor, então tem um orfanato lá, vamos lá fazer a visita, vamos lá, vamos ver que eu estou precisando. Nós também não temos, irmão, mas a gente vai aí nas verdureiras, pede ajuda e vamos ajudar lá. Em Araquari tinha um lugar ali que tinha 12 crianças. Um empresário ligou para mim e falou: pastor, pode ir lá instalar o ar-condicionado, porque eles ganharam o ar-condicionado lá, só que ninguém não tem quem instale. E tudo criança de 2 anos a 5 aninhos, tinha 12 lá, abandonado pelos pais. E a casa, pasmem, era voluntária, não era pelo governo. Uma irmã deu uma vontade de ir lá, abriu, chegou a primeira criança, estava com 12 já. Que às vezes a mãe drogada tem um filho na rua, não tem para onde levar, né? Era Aquariri, e ela está guardando lá, sem assistência nenhuma. E a igreja vai até lá? Se algumas vão, não sei, eu nunca vi falar nada. Mas devia ir. Órfão, nós temos que ir, né? As viúvas. E lá, nos lares do idoso, os velhinhos estão tudo para o inferno, porque os velhinhos não visitam, meu irmão. Por que a igreja vai lá? Nós precisamos lá no lar do idoso pregar para eles. Quantos velhinhos tem para o inferno? Nós precisamos lá, então a gente precisa levantar um povo aí. Me ajude em oração, pelo amor de Deus. Então, para poder servir, a gente não pode ser de qualquer jeito. Precisamos ter o poder do alto, através do Espírito Santo. Porque o nosso chamado qual é? Irmão, 90% dos crentes não sabem nem por que foi chamado. 90%. Eu lembro que eu perguntava para o povo da igreja: qual que é o teu chamado? Ai, meu chamado é cantar e libertação. Aí você olhava para a irmã e falei: meu Deus, mas quem vai te libertar primeiro? Quem precisa de libertação não é ela. Ai, qual é o teu chamado? O chamado é pregação e libertação. Pô, gosta de uma libertação, mas não sabe nem o que é libertação. Se soubesse, não fazia muito para a libertação, porque não funciona. Aí olha, qual é o chamado? Lucas 4, abre lá. Lucas 4, 18. Qual é a nossa missão? Lucas 4, 18. Amém? Amém. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para quê? Evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o teu chamado, querido. Jesus falou: olha, se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, coisas maiores que eu fiz. E o povo está querendo fazer isso? Não, o povo quer fazer campanha de 10 dias, de 7 dias, para ganhar vitória. Ninguém quer orar pelo cego para enxergar. Ninguém tem fome, irmão, de botar a mão para ver a pessoa curada, porque existe um espírito de covardia na igreja, ou um espírito de sonolência, não despertou ainda, que foi chamado para anunciar o ano do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você: quando é que eu sei que a pessoa ela não é convertida? Vai doer o que eu vou falar, irmão, mas olha, não leva mal, não leva mal. Aprenda assim, e se tu tiver no que eu vou falar, bota, viste o chapéu. A pessoa que não é convertida é triste. Se você vê uma pessoa que diz que é crente e vê ela triste, ela não é convertida, ela é simpatizante. Porque quem anda triste é um defamador do Evangelho.
não entendeu o que é ser cristão. Porque a Bíblia diz que quem é crente, ele vive em novidade de vida. Evangelho é novidade de vida. Já viu alguém? Olha só na Bíblia: 12 discípulos, 12 apóstolos. Já viu alguém triste, né? Algum discípulo triste? Capítulo 5, nós lemos aqui quarta-feira passada, estavam presos no fundo do calabouço. Tinha alguém triste dentro do calabouço? Estavam chorando no deserto? Não! Aí Deus manda um anjo para abrir. Atos 16, lá na frente, você vai ver que Paulo e Silas foram presos, jogados no cárcere, apanharam, irmão, foram apanhados. Está registrado que eles estavam tristes? Não, eles apanhavam tanto que em vez de chorar e blasfemar: Senhor, eu vou desistir do Evangelho, eu vou sair dessa vida, não vale a pena ser crente. Não, a Bíblia diz que eles começaram a cantar hinos de vitória dentro do calabouço, e através do hino, todos os presos se converteram. Que evangelho que estão pregando por aí, irmão, que esse povo vive triste, povo birrento. Isso não é cristão, isso é evangélico. Nós temos que tirar essa roupa evangélica e ser cristão da Bíblia, não do denominação. É horrível isso. Ah, eu não tenho vontade. Isso mostra o quanto a pessoa está afastada de Deus, e quem anda com Deus tem vontade, irmão. Nós precisamos, e se eu não tenho vontade, eu tenho que me agarrar com Deus, buscar Deus. Ah, mas eu não sei como, dá um jeito, irmão. O cego Bartimeu, ele estava aquele condenado: filho de Davi, faz alguma coisa, chama a atenção de Deus para ti. Sei lá, bota uma cadeira, dá uma de doido, fala: Senhor, senta aqui e vem conversar comigo. Dá uma de doido lá, desliga tudo, não atende ninguém, fica sentado até Deus falar contigo. Irmão, já teve dias assim, eu estava angustiado, mas você nunca vai me ver triste, irmão. Difícil você me ver triste. Ah, não fico. A salvação que Deus me deu é maior. Aqui é tudo passageiro, eu não dou bola para cá, não dou bola para nada, irmão. Você não vai me ver triste. Você pode me ver frustrado com pessoas, porque no caminho você vai botando perspectiva em pessoas. E eu estou aprendendo a não botar mais. Amar elas, não botar perspectiva, por quê? Porque as pessoas, assim como eu, somos falhos. Então, uma hora eu vou falhar e vou te entristecer. E assim como eu posso depositar uma confiança em você e você falhar e entristecer você também. Por isso que a palavra de Paulo diz que nós temos que... Jesus diz: amai-nos uns aos outros. Só que Jesus, ele estava no início da igreja. Apóstolo Paulo já estava no meio da igreja. Aí o apóstolo Paulo assim, ó: suportai-vos uns aos outros. Suporta o irmão, não só por amor a ele, mas por amor a Cristo. Aquele irmão chato, aquele irmão que vive te incomodando, aquele irmão que te persegue, aquele irmão que fala mal de ti. Suporta ele. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. João capítulo 14. João capítulo 14. João capítulo 14, 16 a 26. João capítulo 14, 16 a 26. Capítulo 14, diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixará órfão, voltarei para vós ainda em pouco tempo, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote. Esse Judas aqui é o irmão de Jesus perguntando para ele, tá? Não é o Judas que se enforcou. E disse Judas: Senhor, da onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
para Ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, aquele que me ama pratica a minha palavra. Cara, se eu sei que tem coisas que desagradam a Deus, eu não vou fazer porque eu não faço. Porque eu sou crente e agora eu sou evangélico, agora eu boto a Bíblia embaixo do braço e eu parei de beber porque agora eu virei crente. Não, eu tenho que parar de beber porque eu amo Jesus. Eu tenho que parar de mentir porque eu amo Jesus, não porque eu estou indo para uma igreja. Lembra que eu falei aqui? Você pode comprar o teu melhor colchão, o teu melhor travesseiro, a tua melhor cama box e enfiar embaixo da tua garagem. Tu pode morar lá 10 anos. Tu nunca vai se transformar num carro só porque você está numa garagem. Assim como você nunca vai ser um cristão só porque você congrega numa igreja e se batizou em águas e disse que aceitou Jesus e trocou de veste. Se você não tiver transformação de vida. Glória a Deus. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, que as igrejas estão cheias de pessoas vazias. A igreja primitiva era pequena, era de casa em casa, mas tinha levanteando. Hoje nós temos templos enormes, mas não tem levanteando. A igreja perdeu o poder. E por que a igreja perdeu o poder? Porque perdeu o temor pela palavra. Porque ensina aquilo que condiciona o povo a ficar preso. E segundo, não cuida mais da viúva e dos órfãos. E se cuidar é assim, ó. Alguns lugares são assim. Não posso tirar do dízimo. Então vou fazer uma oferta no culto para dar para a irmã lá. Mas o dízimo da igreja dá 7 mil, dá 10 mil, dá 20 mil. Mas além a coitada da irmã. Irmão, a irmã, 10 anos na igreja, dizimando, ofertando. O esposo dizimando, ofertando. Aí agora que a igreja, que a viúva, o esposo, era para cuidar, morreu. Agora que é a vez da igreja cuidar dela. Não pode. Faz uma oferta entre os irmãos lá, fala com os obreiros para ajudar. Tirar uns 5 mil para ajudar ela, pagar as contas. Ela recebe uma pensão de benefício dele, e ela paga do dela e mais do benefício dele. Dá o dízimo. Só que o fariseu vai buscar o dízimo na casa, se ela aparecer. Mas ela vai buscar o dízimo do falecido. E vamos buscar o dízimo do falecido. Por isso que a Bíblia diz que o amor de muitos sofre de iniquidade. Você conhece? Misericórdia, não é? Então, para você fazer algo, você tem que ter o Espírito Santo de Deus, porque se eu não tiver o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que me convence do pecado. É o Espírito de Deus que me mostra por onde eu tenho que ir. Se o Espírito de Deus não estiver comigo, irmão, eu viro só um simpatizante. O problema do seu simpatizante é que eu vou ficar com cara de delegado e vou começar a classificar culto. Eu falo porque eu já fui, irmão. Tinha culto que eu sentava e dizia, meu, que culto frio. Mas eu não levantava a mão para dar uma glória, porque o culto não era o pregador que eu queria. Aí eu sou músico. Meu irmão, se tem uma raça ruim nessa vida é músico. Porque músico, ele acha defeito em qualquer coisa. Se o irmão estiver cantando lá, o irmão der uma desafiadinha, já baixar a cabeça. Aí o pior, eu fui lá, fui inventar que ele fazia um curso de adoração. Aí quebrou de vez, o irmão ia lá cantar uma música totalmente fora e nem me explicaram. Meu Deus, não acredito que está cantando isso. Porque você vai ficar se enchendo tanto de letra e perdendo a comunhão com ele, relacionamento com ele, que tu vira um delegado dentro da igreja. Aí o delegado julga todo mundo, mas ele ganha. Eu digo por mim, quantas vezes eu fiz o papel de delegado? Sentava no último banco lá, não dava para a Deus, aí chegava em casa e ia com meu esposo. Culto ruim, né? Culto frio.
mas miserável, não deu glória. Não deu glória. Porque o culto não dependia do pregador, não dependia do pastor, o culto dependia de quem? De mim. Quando é que eu percebo que eu sou um cara quando é que eu percebi que eu estava virando um religioso? E cara, eu não nasci na religião, eu vim numa igreja que pregou lenda de Deus. Só que quando Deus mandou a gente ir para outro lugar lá, os irmãos sabem, eu vou falar que está gravando. Eu virei religioso depois de uns 2 anos, porque todo mundo fazia. E eu me preocupei tanto na cartilha, tanto nas cerimônias, que eu estava fazendo já para o pastor e esqueci dele. Não tinha tempo mais para ele, não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ver o que ele gostava, só que eu estava fazendo para ele. Então, irmãos, não faça para Deus sem primeiro ter um relacionamento com Ele, que às vezes você pode estar fazendo para você, não para Ele. Mas estava dando resultado? Estava. Mas nem todo resultado quer dizer que é Deus no negócio, não. Às vezes é só alguém fazendo um bom trabalho. Os teus resultados não denotam que Deus está contigo. Olha o perigo. A gente acha, não, mas a igreja está cheia. Eu fiz a campanha e Deus abençoou. Pessoas foram batizadas no Espírito Santo. E Deus nem comigo estava, porque eu era religioso. Me preocupava. Não, vou trazer para ele. Não, era assim, ó. Olha, vou fazer um congresso. Sexta, sábado, domingo. Aí ligava lá para o meu pastor setorial. Ó, pastor, vou fazer. Vamos movimentar a religião. Olha a minha cabeça. Trazia pregador tal e tal e tal. Não sabia se o pregador era o nome de Deus, se não era. Não estava preocupado. E me afastando de Deus. Aí, o que podia acontecer comigo no final? Chegava aquele dia, bateu 7h23. Mas Senhor, em teu nome eu preguei, demônios expulsei. Igreja eu dirigi, pessoas eram batizadas. Eu disse, não te conheço. Afastai-vos de mim. Vós que eu e pratico iniquidade. Lembra que a iniquidade? É aquele pecado que você faz todo dia e você não vê. E o problema não é o pecado, não é prostituição, cigarro. É aquele pecado minucioso. É o pequenininho. O diabo não vai te derrubar com um tronco de árvore, vai botar um toco para tu começar. Quarta-feira que vem a gente faz uma parte disso. Não deu tempo. Amém. Não deu. Porque eu ia falar agora do Espírito Santo. Mas é 9h03 já. Então entenda isso. A religiosidade, a igreja, quando ela começou, irmãos, quando você puder baixar um livro, né? Dá para baixar na internet com o e-book, Dom José. Ele fala da graça. Eu vou mandar um link para vocês. Estou estudando ele. Pensa no livro que fala sobre a graça. Ele fala do reino de Deus. E a gente no domingo prega a graça, mas no dia de semana a gente vive a lei. Porque a lei, né? Quem vive na lei, ela tem medo de burlar. Quem está na graça, ela não fica preocupada, porque ela está na graça. E por que ela fica preocupada? Porque se você entender a graça, você vai entender que quando Deus te escolheu, Deus já sabia, Deus já sabe quantas vezes tu vai cair, quantas vezes tu vai pecar. Então quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, a Bíblia diz que Ele morreu por mim e por você, por quantos pecados nossos? Por 10? Por 20? Não. Ele levou todos os nossos, todos, cara. Você tem noção disso? Só que a gente fica preocupado com os pecados de fora, esquece dos pecadinhos dentro, caráter, coisas pequenas. E a gente fica tão atribulado em querer não pecar, pensando em agradar a Deus pela lei, sendo que Deus já te perdoou na graça. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça. E a gente, poxa Senhor, mas eu errei, eu pequei, eu não vou orar. Não faça, ora, irmão. Quando você pecar, se arrepende e continua a orar, e faça mais ainda. Por quê? Porque Ele já te perdoou. Você já está perdoado, Ele já sabe os pecados que você vai cair. Ele já sabe. Está escrito lá. Mas mesmo assim, Ele te escolheu. A diferença é que o
pecado que você cometer não pode te afastar dele. E a gente muitas vezes para de orar por causa do pecado. A gente para de vir para a igreja por causa do pecado. A gente para de vir para a igreja por causa de coisas, sei lá. A gente sempre coloca um empecilho entre nós e Deus. Não deixe, querido, nada nesse mundo ficar entre você e Cristo. Nem o teu pastor, nem o teu ministério, nem a tua igreja, nem tua família, nem teu trabalho, nada. Nem teu filho, nem tua esposa, nada. Porque a Bíblia diz que eu e você somos a menina dos olhos do Senhor. Tudo que ficar entre nós, entre você e Deus, escute o que eu vou falar para você. Ele destrói. Fabiano está dizendo que Deus destrói casamento? Destrói. Se a mulher começar a adorar o marido, ele destrói. Como que ele vai destruir? Morte. Morte. Ah, se eu botar meu filho no pedestal, morte. É bíblico, é. Abraão deu Isaac. Abraão não queria mais fazer a obra, queria ficar só brincando com Isaac, para lá e para cá dele. Adão é Abraão. Adão não, perdão, Abraão. Ah, é Abraão. Tu está muito feliz, Abraão, teu filho da velhice, né? É, Senhor. Arruma teu filho amanhã e leva no monte que eu quero ver um sacrifício para mim. Ih, irmão. E aí? Está preparado para sacrificar o filho? Se Deus mandar? E a Bíblia diz, Gênesis 32, se não me engano, que ele pega o menino e leva para sacrificar. Só que quando ele vai lá colocar a mão no cutelo, né, que era uma faca que cortava, Deus fala: Abraão, não faça mal ao menino. E Deus comeu o cordeiro. Grava uma coisa que eu vou falar para você. Você que é novo convertido, Deus sempre vai te provar. Deus levantou um camarada, e vou encerrar aqui. Deus levantou um camarada chamado Gideão. Gideão era um agricultor. Aí havia os inimigos de Israel que vinham, roubavam todo o alimento de Israel e saqueavam Israel. E os homens, a maioria, fugiram. Aí Gideão, um camarada agricultor, nunca entendia de guerra, estava no lagar, que é onde que faziam vinho. Ele ia lá fazer trigo, escondido, porque os amonitas podiam vir e roubar. Aí ele estava amassando trigo. Quem aparece para Gideão? O anjo. Não, e olha que grosso que era Gideão. O anjo chega: Deus é contigo, homem valente. Deus é comigo? Se é comigo, o que tu está fazendo aqui? O povo vem aqui, destrói a cidade. Que Deus é comigo o quê? Nós somos assim, não. Cara, é o anjo que está na frente dele. E ele nem é o anjo. Que Deus é comigo? Se Deus fosse comigo, não estava aqui escondido. A gente faz tudo e não se murmurou um outro para Deus. Aí o anjo disse: Deus vai levantar você. Fica tranquilo. Aí Gideão começa a ter dúvida no chamado. Fala assim: Senhor, tem certeza? Eu não sei, só agricultor, não tem jeito com esse negócio. Aí o Senhor falou assim: eu vou levantar 32 homens, 32 mil homens. Irmão, 32 mil homens. Quem que levantou? Foi Gideão ou foi Deus? Foi? Foi Deus. Deus levantou para Gideão 32 mil homens. Foi lá, botou sobre eles a unção da arte da guerra, se prepararam. Aí Gideão, uma semana antes de guerrar com os inimigos lá, ele chega lá na madrugada e fala: Senhor, ele veio com uma bolinha de algodão, irmão. Senhor, tipo assim, guerra, né? Eu nunca fui guerrear, não entendo esse negócio. Eu sei que tem 32 mil homens comigo aí. Aí eu vou fazer uma prova contigo. À noite eu sei que dá sereno. Se tu está comigo, Senhor, eu vou deixar aqui, tá? O algodão, a lã da ovelha. E amanhã de manhã eu venho aqui. Se estiver seco, eu sei que tu está comigo. Aí Gideão vai dormir e deixa lá no sereno. Quando ele chega cedo de manhã, o sereno ainda, ele vai lá, pega o algodão, está seco. Ele: ô glória, vamos para a guerra. Aí ele no outro dia vai para a guerra e diz: Senhor, mas às vezes você coisa na minha cabeça, né? Eu quero fazer o contrário agora. Eu quero deixar aqui no dia de sol. E quando eu vim no final da tarde, eu quero que esteja molhado. Olha a paciência de Deus, irmão. Olha a paciência de Deus. Gideão chega lá,
está molhado. Aí agora que vem. Quem que escolheu 32 homens para ir com Gideão fazer a obra? Foi Deus, né? Gideão teve uma obra agora. Vamos lá, vamos batalhar. Gideão com sangue no olho, mas nunca entendeu de guerra, mas 32 mil homens. Aí quando chega perto do lugar, ele fala assim: ó, Gideão, chega aqui. Eu escolhi quantos homens para ti? 32 mil, senhor. Eu preciso testar o coração deles. Sabe o que vai fazer, Gideão? Leva eles para tomar água. E aqueles que trouxeram até a boca, assim, ó, lambendo igual cachorro, você manda embora. Aqueles que trouxeram uma mão só, vigiando, como eu ensinei, deixa. Aí Gideão ficou: Deus está no negócio, tudo bem, né? Vamos lá tomar água, pessoal. Não falou nada para ninguém, quietinho. Tá lá. Entrou na água, Gideão ficou lá esperando. E o povo vinha lá. Aí ele foi contando: 1, 2, vou ficar aqui o dia inteiro, acho. 3, 4. Sabe quantos puxaram até aqui? 300. Quantos eram soldados? 32 mil. Quantos soldados para a guerra? 300. E agora? Quem que levantou os 32 mil? Foi Deus. E quem provou o coração deles? Foi Deus. Quantos voltaram para casa? Vários. Olha como Deus é lindo, irmão. Quando Gideão chega no lugar, Deus fala para Gideão: rodeia o acampamento do inimigo enquanto ele estiver dormindo e toca uma buzina. Só isso eu vou fazer. Aí Gideão vai lá e obedece a Deus. Quando chega a noite, está todo mundo dormindo, eles começam a tocar a buzina. Pam, pam. Porque no meio dos amonitas tinha uma superstição, que existia um deus, um demônio lá, que atacava os acampamentos à noite e devorava o povo vivo. E eles ficavam tão tremendos com medo que quando tocou, eles achavam que eram aqueles demônios, que eram aqueles bichos, que era um exército enorme, que eles começaram a matar um ao outro. Gideão ganhou a guerra sem mover um dedo. Então, por que ele está falando isso? Porque às vezes na obra, querido, você pensa que Deus vai te usar de uma maneira, e Deus pode frustrar os seus planos, porque Deus às vezes quer fazer você trabalhar com você de outra maneira. Às vezes a gente acha que Deus quer a gente assim, e Deus na verdade quer que você seja assim, ou assado, sei lá. Só que quando é que acontece essa identidade? A partir do momento que eu entender que eu preciso ter um relacionamento com Deus, porque só Deus. Por que tem tanta gente que se sente perdido no meio da igreja? Porque não tem relacionamento com Deus. Tem relacionamento na hora aqui do povo, é bom orar, mas ainda não ouviu a voz de Deus, ainda não tem fome pela palavra, sabe aquela fome de entender a palavra, né? Igual chegou um menino aqui no começo do culto aqui, cara, terminei o menino Diego, terminei de ler a Bíblia inteira, pastor, meu, estou muito alegre, eu comecei de novo, ficava apaixonado pela palavra. Que, mano, por isso eu oro que Deus levante pessoas apaixonadas por Jesus. Eu apaixonado por Jesus, ele enfrenta fogo, frio, fome, e não precisa estar pegando ano para ver se é de Deus, se não é. Amém? Vamos orar. Ora aqui. O tema dessa mensagem foi uma pergunta que eu recebi do irmão essa semana. Ele ligou para mim: pastor, o que eu posso fazer para servir o reino de Deus melhor? Eu falei: oxa, agora tu me perguntou. Ele: não, pastor, eu estou me queimando no meu coração, o que eu posso fazer? Aí eu falei: cara, de Deus essa tua pergunta. Eu falei: por quê? Porque eu vou pregar sobre Atos 6, e Atos 6 ele fala o que eu preciso fazer. Primeiro, entender a origem da igreja. Qual é a origem da igreja? Segundo, qual que é a minha origem? Qual que é o meu chamado? E dar vista aos cegos, curar os doentes. É o teu chamado. A unção não é para uns, irmão, a unção é para todos. Se tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, alguém quer ver um grão de mostarda? É menor que uma unha, que seja do tamanho da árvore, né? Aleluia! Para coisas maiores. Eu creio, irmãos, que Deus vai levantar pessoas nesse lugar
Eu creio que Deus vai levantar pessoas em sabedoria, que vai chegar um tempo que eu nem vou mais ensinar, eu vou sentar, e o pessoal que está aí vai subir aqui e vai ensinar. Eu creio que vai ter um tempo assim, que Deus vai levantar irmãs e irmãos aqui, que vão ter uma autoridade no nome do Senhor, uma palavra de salvação, que o fogo vai cair, agora vai pegar, as pessoas vão ser batizadas. Você vai começar a curar pessoas do teu trabalho, vai levar lá no almoxerifado, vai olhar para uma pessoa, a pessoa vai se curar. Eu creio nisso aí, irmão. E eu trabalho, o meu trabalho como pastor é fazer você aprender a ser assim. Não ensinar dogma de igreja. Se está sentado, se está em pé, se pode, se fica. Não. Se a veste é longa, se a veste é curta, não. Nós precisamos. O mundo está em ardente expectativa, diz a Bíblia, pela manifestação, não dos evangélicos, mas dos filhos de Deus. Você é filho, então você tem uma responsabilidade com Deus e com o mundo. Ganhar eles. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra. Queremos te agradecer pela vida daqueles que saíram de casa, Senhor. Muitos das que estão aqui, Senhor, trabalharam o dia inteiro, estão cansados, enfrentaram o frio, vieram com suas crianças, Senhor, com seus filhos. Estão aqui te adorando em espírito e em verdade. Abençoa cada um de nós, Senhor. Nos leva para a nossa casa, nos dá um sono recompensador, Pai. Que nós possamos, Senhor, caminhar segundo a Tua palavra. Nos dá direção, Senhor, e nos dá condição para cuidar da viúva, do órfão. Nos dá condição, Senhor, de estar cada vez mais na Tua presença. Nos dá, Senhor, mais liberdade na Tua presença. Tira todo o peso, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento contigo, Senhor. Que nós possamos caminhar pela Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. Agora leva-nos para a nossa casa em segurança e nos guarda em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão assistindo pela live, Pai. Abençoa cada um deles, que não venha faltar alimento, não venha faltar veste. Se tiver alguém enfermo, tanto pela live, como se tiver alguém enfermo hoje aqui, Senhor, que chegou aqui com dor de cabeça, que chegou aqui com dor no corpo, Pai. Em nome de Jesus, nós ministramos a cura nesse momento. Toda enfermidade vai por terra agora, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Seja curado, seja sarado, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Com o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito esteja convosco. Seja diz. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Juntos Somos mais fortes. Ô Rosa, eu falo, né? Só antes de encerrar, estava orando por você essa semana. Eu não sei como, mas eu via vocês entrando no germinado, tu e o Douglas, limpando o germinado. Feliz, tu estava feliz da vida, assim. Pensa no germinado bonito, assim. Eu lembro dos detalhes, assim. Aí tu falava assim, meu, pior que não tem coisa. Aí quando eu cheguei, tu dizia assim, eu não tenho nem coisa para botar lá em cima. Eu não sei como Deus vai fazer, mano. Mas tem coisa boa chegando. Fica firme que tem coisa boa chegando. Não sei como. Mas eu vi vocês dentro do germinado. Deus é fiel. Glória a Deus. Nossa, não sei se está no cheiro do irmão.